Eu acho que o Jack não escova os dentes. O que não fez sentido pra mim é que ela já começasse com todo o discurso feminista pronto. Eu queria que ela fosse percebendo as injustiças ao longo da história. Mas da forma como foi construído, parecia que ela tinha saído direto do Instagram e caído no universo paralelo. Mas aí você já se contradisse. Não é incomum hoje em dia que nós procuremos resenhas dos nossos livros favoritos para conversar com alguém que também leu aquela história e para falar dos pontos positivos e dos pontos negativos. Mas você já parou para pensar o que as pessoas que odiaram os seus livros favoritos estão dizendo sobre eles? Eu já, e hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Esse vídeo veio de duas inspirações. A primeira delas foi um vídeo da Kabuki TV, que eu vi que ela fez a mesma coisa e eu resolvi pegar os meus livros favoritos para fazer isso. E também de uma segunda questão, que é fazer isso como escritora, às vezes me dá um alívio, porque ver que autores que eu amo tanto, que eu admiro tanto, que eu gosto tanto de ler, cujos livros me fizeram a leitora que eu sou hoje, de tanto que eu gostei deles, me faz me sentir um pouco menos pior como escritora quando alguém vem fazer uma resenha negativa dos meus livros, que as pessoas estão no total direito delas, inclusive, só que afeta ali um pouquinho a gente, sim, né? Quem falar que não, ou tá mentindo ou alcançou um nível espiritual que, assim, eu não sei quando que eu vou chegar lá. Então, se você é leitora ou se você é escritora, eu acho que esse vídeo vai ser bem divertido de acompanhar. Antes de começar, eu só quero pedir pra você se inscrever aqui embaixo no canal e deixar um gostei nesse vídeo. E bora pra primeira resenha do primeiro livro. Quem pegou essas resenhas aqui foi o Gui, então eu estou vendo em primeira mão com vocês aquilo que nós vamos ler aqui hoje, os ultrajes que nós vamos ler aqui hoje. O primeiro livro que eu peguei, que é um dos meus favoritos atualmente, é Babel. Eu acho que o Gui pegou duas resenhas dele e a gente vai pra primeira. Nem sei por onde começar a falar desse livro. Foi uma grande perda de tempo concluir essa leitura. A escrita da autora realmente não agrada em nada. Os personagens não foram desenvolvidos suficientemente. Não há como se conectar com nada dessa história. Nada é aprofundado. Temos temas que imaginei que seriam bem trabalhados e tudo que a história entrega é a superficialidade. Acho que depois disso desistirei de vez de ler algo dessa autora novamente. Eu acho que a pessoa, ela tem que ter muita coragem pra falar que Babel é um livro superficial. Gente, um livro que fala sobre a Revolução Industrial, usando um tipo de magia super, super complexa pra isso, que é feito através da prata e através da tradução de línguas, dos significados que se perdem na tradução das línguas. E ao mesmo tempo ela fala sobre colonialismo. Eu queria muito saber o que foi que essa pessoa achou raso, né? Porque, pra mim, essa resenha tá bem superficial, né? Eu sei que provavelmente foi uma das resenhas que você achou, né? Porque não sei se foi muito fácil achar a resenha de uma estrela desse livro. Ele tá fazendo assim. Ah, ele não fala, gente. Ele só faz gestos. Confirmamos aí que foi bem difícil achar resenhas de uma estrela desse livro. Bom, sei lá, ela não fala que tema, que ela achou que foi mal trabalhado. Claro, tá todo no direito dessa pessoa falar o que ela quiser, né? Ela leu o livro, ela comprou o livro, então ela pode resenhar do jeito que ela quiser. Mas eu gostaria muito de saber, pra uma pessoa que tá falando que o livro foi superficial, de uma forma menos superficial, o que e por que ela achou esse livro superficial. Porque pra mim, Babel é um dos livros mais bem trabalhados em questão de personagens e em questão de historicidade, apesar de terem algumas mudanças e tudo mais, que eu li ultimamente. Eu sou muito fã da Kwang, eu tenho as minhas críticas a ela, mas essa não é uma delas. Eu acho que ela constrói personagens muito bem. São personagens cinzentos, sim. E os personagens de Babel, eles me fizeram ter uma conexão maior com eles do que os personagens de A Guerra da Papoula, por exemplo, que é um livro que eu gosto muito, sim. Só que eu tive um certo problema de conexão com alguns personagens. E com a história em si no começo, que isso foi melhorando ao longo do livro e tudo mais. Mas eu tive muito mais conexão com Babel do que com A Guerra da Papoula, por falar de um tema que eu gosto mais, que é a questão do colonialismo, que é a questão dos trabalhadores, né? Eu gosto muito da história da China também, por isso que A Guerra da Papoula me pega bastante também, mas eu acho que a Kwang, ela dá uma alterada que é um pouco, assim, difícil de engolir quando você estuda a parte da história mesmo. Aí eu já fazendo a crítica aqui, ó, não é desse livro que a gente tá falando, mas falando sobre Babel. Babel, não
acho que exista nada de superficial na história. Eu acho que é uma história bem difícil, sim, em certos aspectos de ser digerida, porque é uma história com muita informação mesmo. Mas quem gosta de línguas, principalmente, gente, essa história é incrível, incrível. Quem gosta de história, essa história é perfeita, é incrível. Não dá. Eu vou defender, sim. Não dá. Vamos pra próxima, acho que tem mais uma. Meu rosto enquanto li esse livro. É só isso a resenha? Eu retiro o que eu disse. A resenha da outra moça foi menos superficial do que essa daqui. Aí, tá vendo? Tá bom. Essa daqui até que faz sentido pra mim, sabe? Porque igual eu falei, eu acho ele um livro difícil de ser digerido, porque tem muita informação histórica que ela quer passar ali. E por isso que eu gosto muito, porque eu gosto muito de história. Então, eu entendo o porquê algumas pessoas poderiam não gostar desse livro. Mas não tem nada a ver com a primeira resenha, sabe? Talvez essa aqui faça um pouco mais de sentido pra mim. Mas aí tá uma questão, antes da gente ir pro próximo livro. Como você avalia um livro pra resenhar ele, né? O que você leva em consideração? Você leva em consideração o seu gosto pessoal? Sim, porque, né? Provavelmente sim, porque a gente leva. De qualquer forma, não tem muito como a gente fugir disso. Mas só o teu gosto pessoal? Ou você leva em consideração a tecnicidade da coisa e tal? Tudo bem se não levar também, né? Não sei. Mas aqui a gente tentou pegar resenhas que são um pouco menos relacionadas apenas ao gosto pessoal. Que a pessoa pelo menos falou alguma coisa, sabe? Que não seja tipo, não gostei, horrível, é péssimo, não é meu estilo, não é meu gosto. Vamos pra Viúva de Ferro, então, dos meus livros favoritos desse ano também. Tanto Babel quanto Viúva de Ferro foram dois livros que eu amei ler. Eu não lembro se Babel eu li esse ano passado, mas estão aí na categoria de meus novos livros favoritos. E medo. Tinha tudo para ser um ótimo, mas não foi longe disso. Eu queria muito ter amado esse livro e fui com grandes expectativas, mas a decepção foi uma das maiores que já senti com o livro. Esperava um livro feminista, mas o que encontrei foi cheio de frases de efeito que vemos nas redes sociais e só. Na verdade, o livro tem vários problemas. A sociedade é machista e odeia as mulheres, sem dúvida. Mas senti que a própria protagonista também não curtia as mulheres no mundo dela. Mas eu tenho algo para falar sobre isso. Vamos lá. Zero amigas, zero amor pelas mulheres da família, e a gente nem consegue ver direito a relação dela com a irmã para sentir empatia. A família dela é horrível, isso fica claro, mas senti que ela tinha menos afinidade com as mulheres, o que pareceu pouco feminista para mim. Eu acho que ela tinha pouca afinidade igual com todos os membros da família dela. Vou responder cada ponto aqui, porque tem 9 pontos, né? A pessoa fez, assim, o TCC de Viúva de Ferro, criticando. De novo, opiniões são para ser respeitadas? Não, respeito a pessoa. Vamos falar do que ela falou aqui. Eu acho que a Zetian odiava cada membro da família dela com igualdade. O que ela tinha com relação às mulheres era uma questão muito de, poxa, nem as pessoas que são igual a mim conseguem me defender, sabe? Tipo, parece que elas me odeiam mais ainda. Elas deixam com que os homens façam o que eles querem de mim. Elas são às vezes piores, sabe? Elas encarnam esse machismo de uma forma até que pior. E eu entendo o lado dela nesse sentido, porque, cara, ela sofreu pra caralho, sabe? E as mulheres, nenhuma das mulheres da família dela, exceto a irmã dela, tinha algum vínculo de verdade ali com ela, sabe? Mas eu não vejo que ela odiava as mulheres mais do que os homens. Eu acho que ela odiava os dois no mesmo sentido, só que talvez tinha essa questão, assim, de ela ter algo a mais, uma mágoa a mais com as mulheres da família dela, porque as mulheres da família dela não ajudavam ela. As pessoas que eram iguais a ela, que sofreram, passaram pelo que ela passava, achavam também que ela estava errada. E isso magoa, né? Porque você espera tudo de um homem, mas das mulheres que estão ao teu redor é pior, sabe? E aqui, já quero também frisar que eu não tô defendendo que uma pessoa seja assim. O que é a questão, gente, é que o livro precisa de conflito. E um dos conflitos da Zetian, que até a autora de Viúva de Ferro já falou sobre nos vídeos dela do Instagram, que eu sigo ela no Instagram, é que ela não nasceu feminista. Tipo assim, ela nasceu num mundo extremamente machista, extremamente violento com as mulheres, e o que ela queria fazer não era desde sempre, assim, uma questão feminista, era uma vingança, né? Ela queria buscar algo ali por vingança, pela morte da irmã dela, que era a única pessoa com quem ela se entendia dentro da família dela. De forma alguma, Zetian foi construída desde o início para ser uma mulher feminista. Ela é construída para ter um conflito que vai levar a uma certa revolução, talvez, né? O que a gente espera do livro. Não vou dar spoiler aqui, mas ela tem um certo conflito dentro dela que nasce ali, mas ela ainda tem as suas contradições, né? Principalmente porque esse é o primeiro livro de outros que virão. Não tenho certeza se é uma trilogia ou uma série, mas a Zetian não é perfeita.
sabe? Ela tem as suas contradições e ela não vai ser uma pessoa extremamente feminista num mundo que criou ela pra ver as coisas de uma outra forma. Ah, mas ela vê diferente, ela vê as coisas de uma forma diferente. Sim, mas ela não vai sair do livro uma pessoa 100% desconstruída num mundo como aquele, né? A questão é que precisa de conflito, precisa que ela se desenvolva ao longo dos livros, ao longo das histórias. E pra mim foi por isso que a autora escreveu o Zetian desse jeito, né? Vamos continuar. A personagem é louca e vingativa, como prometido, e isso foi ok. Mas o que não fez sentido pra mim é que ela já começasse com todo o discurso feminista pronto. Eu queria que ela fosse percebendo as injustiças ao longo da história, mas da forma como foi construído, parecia que ela tinha saído direto do Instagram e caído no universo paralelo. Mas aí você já se contradisse, porque você acabou de dizer que ela era pouco feminista com a família dela, que ela não gostava das mulheres da família dela, e isso era pouco feminista. Como assim? Então você queria que ela fosse... Não tô entendendo. É pouco e muito feminista, não entendi. Toda a rede de apoio dela é de homens. Até a única amizade dela é com um homem. Zero amigas. Isso foi uma das coisas que mais me irritou. Mas daí, vamos voltar lá no negocinho, né? O mundo é completamente machista. Você acabou de falar que não fazia sentido ela ser toda feminista, com discurso feminista e pronto desde o começo. Pra mim, eu acho que faz sentido sim, porque tem pessoas que conseguem ver essa injustiça já desde sempre, sabe? E não internalizar totalmente essa questão, sabe? Eu acho que ela não era a única. Eu acho que a resistência, ela sempre existe, ela sempre existiu. E eu não acho nada irrealista você mostrar uma pessoa que dentro de várias outras, assim, dentro de uma sociedade assim, resiste dessa forma. Eu não vi nenhum problema com isso. Como que as mulheres, as próprias mulheres, tratavam ela dentro do livro? Era uma forma bem pejorativa, né? A gente pode até conversar que realmente poderíamos ter aí uma representatividade de amizade, né, com outras mulheres melhor. Talvez isso venha em outros livros, mas também acho que talvez faça parte do conflito da Zetian, dela ter essa dificuldade maior de se aproximar das outras mulheres, porque as outras mulheres não são iguais a ela. É uma das coisas que eu já vi a autora de Viúva de Ferro falando no Instagram, sobre essa questão de que a Zetian, ela tem muita dificuldade de aceitar que outras pessoas, elas tenham outros objetivos, outras mulheres, elas pensem de forma diferente dela. É uma forma de mostrar o machismo que tá internalizado dentro dela também, né? Ela não conseguir fazer amizade com mulheres, ter mais facilidade com a aproximação com homens, afinal de contas, ela é levada a, né, interagir apenas com homens, não é como se ela tivesse ali algum incentivo, algum jantar entre amigas, não, ela fica o tempo inteiro amando do exército, e o exército coloca ela na presença de um homem, então não sei se faz muito sentido isso pra mim, não. De novo, a gente tem que analisar a obra inteira, não apenas o primeiro livro, e também toda essa construção de personagem que tem sim as suas contradições. Não entendi nada sobre como funciona o governo deles. Tá bom, então. As cenas de batalha foram confusas. Teve momentos que precisei procurar fanart para entender como eram as máquinas, e nem relendo 2, 3 vezes consegui visualizar as lutas. Bom, sobre as cenas de batalha, eu não sei. Aqui eu não vou saber refutar direito, porque eu, com cenas de batalha no geral, de qualquer livro de fantasia, quase nunca consigo visualizar muito bem, isso é um problema meu, assim, então não vi diferença nesse, talvez, sei lá, ela tem um ponto que eu não sei. Eu estava ansiosa pro trisal, mas pense num romance mal construído. Dobre isso, você tem Viúva de Ferro. Foi forçado, não senti química nenhuma entre os três. A parte do trisal eu não poderia discordar mais, eu acho que foi super bem construído, porque eles precisavam se apoiar um no outro, e eu acho isso muito, muito legal, muito foda, assim, eu acho que não precisava mostrar muito mais do que aquilo que foi mostrado, não, eu acho que, ai, gente, sei lá, não concordo, não. É isso, não concordo, ponto, argumento. Li Shimin poderia ter sido um personagem incrível, mas ele foi uma confusão sem fim. Não concordo que Li Shimin não é um personagem incrível, acho que ele é um dos melhores personagens desse livro, é o meu personagem favorito, talvez até, depois da Zetian. O final foi corrido e ainda mais confuso que o resto, mesmo que o plot twist tenha sido interessante. Não sei se concordo também que o final... Enfim, não concordo com nada, é isso, ponto. Vamos pra próxima, senão a gente vai ficar pra sempre aqui. Tress, a garota do Mar Esmeralda. Ai, Jesus. Vamos. Ah, esse aqui tá em inglês, tá? Vai ser tradução ao vivo e a cores. Esse livro não é nada se comparado aos livros do Brandon Sanderson que eu li no passado. Ih, já tô até vendo pra onde que vai isso daqui. Esse livro é chato e tem reclamações e reclamações sobre nada. Ele é rotulado como uma história de amor, mas ainda assim é a pior que eu já li.
O amor da Tress foi levado por uma feiticeira do mal e ela decide se infiltrar num navio para então salvá-lo. Ela não tem nenhum plano ou experiência ao navegar, que é algo que vai além de perigoso. Ai, meu Deus. Suspensão de descrença? Foda-se. Por causa da falta de água no oceano, em vez disso, haver os poros mortais para que o navio flutue em cima deles. De alguma forma, a Tress vai contra todas as probabilidades e faz dessa jornada ser sem morte, sem doença, sem nenhum problema de qualquer forma, e o que é muito irrealista pra mim. No entanto, meu problema maior com esse livro foi o estilo de escrita. Não é o que eu tô acostumada a ler pelo Brandon Sanderson. Eu sinto que ele tentou encaixar um estilo de escrita de contos de fadas ou de histórias de amor, constantemente quebrando a quarta parede, o que, em vez de me trazer pra dentro da história, na verdade me tirou completamente pra fora dela. A escrita é muito whimsical. Whimsical é uma mistura de, tipo, excêntrico com uma coisa meio mágica, assim, sabe? E não é esperta, não é inteligente, não é feita de uma forma inteligente. Infelizmente, esse livro é uma estrela. Eu não consigo pensar em uma razão pra dar mais do que isso. Desde o início, o Tress, ele tem a intenção de ser um conto de fadas, tá? O Brandon Sanderson, ele fala isso sobre esse livro, lá no final, nos agradecimentos. A capa desse livro remete a um conto de fadas. A sinopse desse livro remete a um conto de fadas. Você tá lendo um conto de fadas. O objetivo é ser um conto de fadas. Então por que você tá reclamando que foi tipo um conto de fadas? Sabe? Tipo, se você vai buscar um livro, né, só porque você gosta das outras obras do autor, mas você não vê que é uma obra um pouco diferente daquelas que você tá acostumado a ler, e aí você critica o livro absolutamente por esse motivo, eu não vejo sentido de você ter lido esse livro, perdido o seu tempo, se é um tipo de leitura que você não gosta, porque eu gosto do autor, e aí talvez o autor me faça gostar do gênero. Tá, mas aí você tem que ir de cabeça aberta, você não tem que achar que tudo tá errado. Se é um livro tipo Conto de Fadas, se é um livro tipo, né, igual você falou, whimsical, que é uma coisa meio mágica, na intenção de ser mais leve, né? O que esse livro é, sim. Você não vai esperando, cara, que você vai encontrar um Caminho dos Reis. Eu não li Caminho dos Reis ainda, mas eu sei que é bem diferente de Tress. E aí você vai criticar que não teve morte, que não teve doença, que não teve... Claro, porque é pra ser um livro assim. É pra ser um livro nesse estilo, não é pra ser um livro realista, com guerras, e o que as pessoas passavam nos navios de verdade. Algumas pessoas gostam de ler coisas que não tem tantão a ver com a realidade. Algumas pessoas gostam de ver as coisas por essa vibe mágica que elas passam. E esse livro é literalmente sobre isso, sabe? Enfim, eu como uma ávida leitora desse tipo de literatura, acho que o Brandon Sanderson fez um trabalho maravilhoso em Tress, que é um dos meus livros favoritos também. E eu acho que o narrador é incrível e só adiciona mais complexidade para essa obra. Não acho que foi algo, que me irritou porque quebra a quarta parede. Na verdade, é divertido, é diferente, sabe? Que ele quebra a quarta parede. Trás, inclusive, foi inspirado em A Princesa Prometida. E eu fiz um vídeo só sobre ele. Eu vou deixar aqui nos cards, caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Vamos lá, próximo. Era uma vez um coração partido, seguindo aqui na linha dos livros inspirados em contos de fadas. Será que eu odiei isso porque a trama estava jogada e quase não existia? Talvez foi porque os personagens eram tão chatos e a Evangeline pode ser que seja a personagem mais estúpida que eu já conheci. Talvez era o fato de que a maior parte do livro foi escrita em questões e perguntas como essas. Há também a chance de que é porque foi uma escrita pobre, os personagens tinham falta de personalidade, não tinha nenhuma trama e também como ele reiterava as coisas constantemente, como eu acabei de fazer com essa frase aqui, tá bom? Sei lá. Era uma vez um coração partido, faz um tempinho que eu li ele, mas, mano, é a mesma coisa, sabe? Tipo, ele tem pretensão de ser um conto de fadas. Ele tem a pretensão de ser um livro mais leve. Eu acho que a Evangeline, ela é uma personagem perfeita pra trama que a Stephanie Garber quis criar, sabe? Tipo, ela é uma personagem que precisa evoluir. E, assim, eu já falei bastante
sobre essa questão, talvez não aqui no YouTube ainda, mas sobre essa questão de como as pessoas elas começaram a odiar personagens que buscam por amor, ou personagens que são um pouco mais gentis, personagens que têm características que normalmente são consideradas tipicamente femininas, não que são características femininas, mas que são estereotipadas como características femininas. Enfim, personagens gentis, personagens que são mais sensíveis, personagens que como a Evangeline, né? Não sei se é de hoje isso, mas essa onda de odiar personagens dessa forma, cujo defeito tá relacionado a isso, que é o caso da Evangeline, que é bastante ingênua, que essa seria talvez a falha dela, né? A crença errônea, a crença errada dela. Não, sabe, eu sinto que tem um hate muito grande nesse tipo de personagem, porque se espera que as personagens, elas sejam aquele modelo de badass, sabe? Aquela coisa meio, oh, meu Deus, ela é uma lutadora, tipo, sei lá, Zetchen de Viúva de Ferro, que não tem problema nenhum a personagem já ser assim, sabe? Combativa, já ser uma personagem que é mais violenta, que é mais combativa, que é desse jeito assim também. Só que eu acho que também não tem problema nenhum existirem personagens que não são assim, né? E eu acho que isso, de certa forma, às vezes até chega próximo do capacitismo, mas eu acho que isso aqui a gente pode deixar pra outro vídeo a gente conversar sobre isso. Esse ódio, cara, que as pessoas têm por personagens que não são desse jeito me deixa um pouco assustada, sabe? Porque é como se algumas vivências não merecessem ser representadas. E eu não gosto muito disso, não. Vamos pra próxima. Eu acho que o Jack não escova os dentes. Achei pertinente. Tá bom. Tá bom, isso aqui eu não tenho como refutar isso daqui, entendeu? Tipo, o Jack é um cara que vive num mundo de contos de fadas inspirado na Europa medieval. Eu vou refutar? Não, não vou. Provavelmente ele não escova mesmo. Feita de Fumaça e Osso. Esse daqui eu pedi pro Gui pegar algumas dele, mas é um livro que eu já li há bastante tempo. É um dos meus favoritos, na verdade, na minha adolescência, quando eu tinha 16 e 17 anos, mais ou menos. Eu amava essa série, essa trilogia, pra mim, é uma das melhores trilogias de fantasia. Eu acho que ela é pouco conhecida pra qualidade que ela tem. Não sei se hoje em dia eu gostaria tanto quanto eu gostei naquela época, mas vamos ver, vamos ver. Talvez eu não saiba refutar, a gente só lê também. Esse livro é chato pra caramba. E pior, é aquele chato que acha que tá pagando de espertalhão falando 10 palavras difíceis por segundo pra disfarçar o fato de que não tá dizendo lufas. A ideia inicial do livro é até legal. Uma adolescente chamada Karu. Gente, e esse nome péssimo. Ficava o tempo todo imaginando a Karu de Cavaleiro do Zodíaco. Você sabe que tem gente que chama assim mesmo, né? Tá. É tipo a menina do Correio de Quimeras. Tipo, dá vontade de ler sobre isso, porque, né, quimeras, mágicas, portais mágicos, etc, etc. Mas avançando na leitura, a gente vê que é só mais uma trama de Star-Crossed Lovers, que é uma trope que geralmente amo. Mas esse livro não rolou, porque forçaram muito a barra no jeito que o casal principal se apaixonou. De gente mala que ninguém se importa. Fora isso, o livro ainda tem uns flashbacks também sobre o casal que se amava muito, mas não pode ficar junto porque as forças do universo e blá 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 blá. Tipo, eu tô lendo o mesmo plot 2 vezes no mesmo livro? Quem aguenta isso? Uai, se é bem escrito, no caso, nesse livro que eu me lembrei era, não acho problema nenhum. E não lembro muito bem, não, mas eu acho que esse livro não é sobre romance, não. Eu acho que o romance é só um detalhe. Bom, lembrando, assim, dos últimos 2 livros, sei lá, como eu disse, talvez eu não saiba refutar, porque faz tempo que eu li o livro e a minha memória, assim, é muito pequena, gente, pra livros antigos. Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi, que também foi um dos meus livros ali do começo dos meus 20 anos favoritos. Também não lembro muito bem, então talvez a gente não saiba refutar, mas vamos lá. O tombo que levei com este livro foi tão grande que ainda estou meio atordoada. A ideia central do livro é muito boa e inédita, no sentido de se passar numa Nigéria fictícia e falar sobre a cultura iorubá e tal. Eu não acho que é inédito, né? Eu acho que, na verdade, a gente que não conhece tantos livros que falam sobre coisas que não são Europa, mas tá bom. Pena que se perdeu no meio dos personagens insuportáveis e no romance brotado aos 45 minutos do segundo tempo, que ocupou umas boas páginas. Se ao menos não fosse horroroso, dava pra relevar. Tá bom. Tá vendo, gente? Eu tô falando pra vocês. Isso aqui é um ótimo exercício pra quem escreve, pra quem publica livros. Porque você pega um livro que você tem certeza que você amou, um livro que você tem certeza que é bom. Quando você leu, você ficou muito envolvido. Você ficou muito, né? Pô, muito bom. Aí você pega e lê um negócio desse, você fala, nossa, realmente tem gente que não tem gosto bom. Deixa eu reformular isso aqui. Realmente tem gente que não concorda comigo.
Olha, as pessoas têm opiniões diferentes. Skyward! Brandon Sanderson aqui de novo. O que a pessoa vai ter pra falar mal desse livro? Uau! Eu estou honestamente muito surpreso que eu caí. Eu gosto de ler assim quando tá em inglês, porque parece que eu sou aquelas Karen que tá reclamando de alguma coisa. Uau! Eu estou honestamente muito surpreso que eu fui a minoria nesse livro. Aliens e uma protagonista badass. Bora lá! Em vez disso, o que eu li foi uma história muito lenta. No ponto de vista de uma psicopata, literalmente uma psicopata. Com momentos estranhos que pareciam que o autor estava tentando apelar para leitores mais jovens e falhando miseravelmente. Meu, qual que é o problema dos leitores de Brandon Sanderson com livros que são para um público um pouco mais jovem ou que são livros um pouco mais whimsical? Tipo, qual que é o problema dos leitores de Brandon Sanderson? Não sei. Eu tô falando isso como leitora de Brandon Sanderson, tá, gente? É lugar de fala que fala, né? Havia momentos onde a Spencer ameaçava alguém tão vorazmente que eu tô surpreso que ela não era considerada louca, absolutamente louca. Não é de se esperar que todo mundo evitava ela. Hahaha. Não era por causa do pai dela, era porque ela era realmente assustadora. Em algumas partes, como o nome dela, agora eu não vou lembrar a tradução pra Jerkface, gente. Tô falando na minha memória, ó. Sim. Tipo, sério? Meu primo de 3 anos poderia inventar algo muito mais maduro e menos cringy. Eu tô muito decepcionado, pra falar a verdade. Talvez um dia eu tente ler algum outro livro do Sanderson, considerando que eu ouvi muitas pessoas falarem que esse não é tão bom quanto os outros. Ah, então essa pessoa não é leitora de Sanderson, mas... De novo, a gente tem que considerar que é um livro mais jovem, para um público jovem. Então você já parou para pensar que talvez você tenha achado cringe, que eu odeio essa palavra, talvez você tenha achado cringe porque você não faz parte da faixa etária da menina, da protagonista e das pessoas que estão sendo retratadas ali. Que talvez o Brandon, ele realmente tenha feito uma pesquisa sobre como, né, sobre os adolescentes e tudo mais. Você já parou para pensar que você pode ser só um pé no saco? Ai, gente, olha, eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Nada disso é sério, tá? Tipo, as pessoas podem ter as opiniões que elas quiserem sobre os livros que elas quiserem. E eu posso ter a minha opinião sobre a opinião delas também, entendeu? É isso aí. Eu acho que é assim que funcionam as coisas. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo também qual foi a pior resenha do seu livro favorito que você já achou. Eu sou a Lari, sou autora de fantasia, autora de Primavera de Cinzas, que tá com o e-book disponível na Amazon. Se você gosta de contos de fadas, como Treza, a Garota do Mar Esmeralda, por exemplo, ou Era Uma Vez um Coração Partido, talvez você goste desse livro aqui, que é uma fantasia queer que faz uma releitura de A Bela e a Fera. Um beijo e até a próxima!